Irmãos, a paz do Senhor, você é rápido e objetivo. Em Jó capítulo número 4, versículo de número 3, olha o que está escrito, Jó 4:3, presta atenção. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Irmãos, olha que tremendo, vou ir com calma. Para quem sabe da história de Jó, então você é objetivo, você é rápido aqui, porque eu creio que a maioria já conhece. A Bíblia diz que o diabo vai pedir para tocar nos bens de Jó, Deus permite. Resumindo, você é objetivo, irmão. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, né, na primeira tentação. E na segunda, você vai ver que o diabo se coloca mais uma vez na presença e vai pedir para tocar em Jó. O diabo fala para Deus, pele por pele, o homem dá tudo pela sua vida. E Deus falou, pois bem, vai lá, toca nele agora. Só não tira a vida dele. Percebe que Jó está sendo provado. Porque você já conhece a história. Jó, o inimigo tinha pensado que Jó adorava a Deus pelo que Deus dava. Então você vai ver que Deus permite tudo isso para mostrar para o diabo que Jó não adorava a Deus pelo que Deus dá, e sim pelo que Deus é. Porque Jó perde tudo, você vai ver que mesmo assim Jó não blasfema contra Deus. Então está provado que Jó não adorava a Deus pelo que Deus dava, e sim pelo que o Senhor é. Só que resumindo, presta atenção, depois que Jó passou todo esse tipo de tentação, depois que Jó passou por esse sofrimento, depois que Jó foi provado, a Bíblia diz, irmão, que o sofrimento de Jó foi tão grande que nem os amigos dele reconheceu ele. A Bíblia fala que Deus enviou 3 amigos para consolar ele. Esses 3 amigos eram para prestar consolências a Jó por tudo que ele tinha passado na vida, né? Só que resumindo, quando um deles abriu a boca para falar com Jó, olha o que ele vai falar, presta atenção, Eliafaz. Jó capítulo número 4, versículo número 3. Pense bem, você fortaleceu a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que vem dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Olha o que ele falou para Jó. Jó, você fortaleceu mãos fracas. Você, Jó, fortaleceu joelhos vacilantes. Você, Jó, dava a palavra de ânimo. Mas agora que você foi atingido, fica prostrado, fica desanimado? Agora segura. Sabe o que Eliafaz está falando para Jó? Jó, agora que você é atacado, você está desanimado? Ou seja, quem foi que atacou Jó? Foi o diabo que tinha atacado Jó. E o que o amigo de Jó falou? Agora você está desanimado quando você é atacado? Ou seja, o inimigo ataca para trazer desânimo. Por isso que Jesus falou, filho, em João 16:33, o próprio Jesus falou o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vós também vencereis. Percebe que Jesus falou, você vai ter aflição, mas tenha ânimo. Filho, Jesus não mandou a gente ter ânimo quando tudo vai bem. Ele mandou a gente ter ânimo na aflição, na dificuldade. Presta atenção, olha o que o amigo de Jó falou para Jó. Jó, agora que você se vê em dificuldade, vai ficar desanimado? Agora que você foi atacado, olha o que ele disse. Agora que você foi atingido, vai ficar prostrado? Agora que você tem dificuldade, vai ficar desanimado? Então percebe, quem foi que atacou Jó? O diabo que atacou Jó, por permissão de Deus. Então percebe que o Jó ficou desanimado, o Jó ficou prostrado, por causa do sofrimento dele. Deus não quer que você fique desanimado, dependente do sofrimento. O que o apóstolo Paulo vai falar? Paulo vai falar assim, Romanos 8:18. Considere o sofrimento de agora, porque não há de ser comparado com a glória que ele revelará mais tarde. Por que Paulo manda você considerar o sofrimento? Porque o que Deus vai fazer mais tarde não se compara. Pode perceber que Deus fez isso com Jó. Jó passou por aquele sofrimento. Mas o que Deus fez no final? Deus deu tudo em dobro para Jó. Como o apóstolo Paulo falou, considere o sofrimento de agora, porque a glória que ele vai revelar mais tarde é muito maior. Então, ou seja, o que Deus vai fazer depois é muito maior que o sofrimento. Suporta, aguenta. Por isso que o apóstolo Paulo falou isso em Romanos 8:18. Você vai ver que a Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro do que Jó tinha antes. Só que resumindo, vamos focar nessa palavra aqui de Eliafaz. Olha que interessante, irmão, tem um mistério muito grande aqui. Olha o que Deus me fez entender. Percebe que Eliafaz falou assim para Jó. Jó, você fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam ânimo. Então percebe que ele falou, Jó, as suas palavras davam ânimo. Você era um camarada, Jó, que dava ânimo para as pessoas de fora. Você fortaleceu mãos fracas. Você conseguia solução para o problema dos outros. Mas agora que você se vê em dificuldade, vai ficar prostrado? Ou seja, você conseguia resolver o problema dos outros. Mas e quando o problema é seu? E quando a dificuldade bate na tua porta? Porque a gente é muito bom para resolver o problema dos outros. Mas quando o problema se trata do seu problema, e quando o problema é seu, como você lidar com o teu problema? Qual tipo de solução você acha para o teu problema? Porque Jó, ele conseguia resolver o problema dos outros de fora. Porque percebe o que Eliafaz falou? Jó, você fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam ânimo. Você, Jó, foi uma pessoa que fortaleceu joelhos vacilantes. Então percebe, ele está falando que Jó era um homem que sabia dar conselho para os outros de fora. Conseguia ser solução para o problema dos outros de fora. Mas agora quando o problema bateu na porta dele, ele não sabia lidar com os problemas dele. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa palavra? Você não tem que se preocupar em selecionar o problema dos outros. Você tem que saber lidar com os teus problemas também. Porque a gente é muito bom para dar
solução para os problemas dos outros. Mas quando o problema é teu, quando a situação é sua, e quando a situação bate na tua porta, e quando a dificuldade é sua, como você lidar com a sua dificuldade? Reflita nisso aí. Pode perceber, se chega alguém aqui e você começa a dar conselho e tal, faz isso, isso, isso. Mas quando o problema chega pra você, e quando o problema é seu, como você lidar com os seus problemas? E aí? Olha que tremendo, irmão. Pelo amor de Deus, essa palavra é muito forte. Olha o que o amigo de Jó falou para ele. Jó, você fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam ânimo. Mas agora que você tem dificuldade vai ficar prostrado? Ele está dizendo assim para Jó. Jó, você ajudou tanta gente. Você dava palavras de conselho. Estendia a mão para ajudar mãos fracas. Mas agora, Jó, que você tem dificuldade, vai ficar prostrado? Vai ficar desanimado? Ou seja, você ajudou tanta gente de fora. Mas agora, Jó, o problema é seu. O problema agora é com você. Vai ficar desanimado? Ou seja, você foi muito bom para ajudar os outros de fora, mas não está conseguindo se ajudar por aquilo que tu está passando no momento? Porque nós somos assim, irmãos. Nós ajudamos pessoas. Mas agora quando o problema vem para você, e quando o dia mau chega para você, como você lidar com o teu problema? Agora perceba um detalhe. E olha o que ele vai falar para Jó. Você rápido, que está acabando o tempo. Olha que tremendo. A Bíblia diz assim, no versículo número 7. Ele fala assim: reflita agora. Qual inocente chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Olha o que Eliafaz falou para Jó. Jó, reflita agora, Jó. Qual inocente chegou a perecer? Qual foi o íntegro que passou por destruição? Pera aí, ele está falando assim, Jó, eu nunca vi um íntegro, Jó, passar destruição. Então, ou seja, ele está falando assim para Jó. Jó, se você fosse íntegro, você não ia passar destruição, Jó. Você não está sendo íntegro. Você não está sendo justo, Jó. Tem alguma coisa errada. Porque só passa por maldição que é desobediente, Jó, que não é íntegro. Ele está dizendo assim, Jó, reflita comigo, Jó, reflita comigo. Olha o que ele falou, irmão, não é o que eu estou falando. Reflita, Jó. Qual inocente chegou a perecer? Onde os íntegros chegou a destruir? Qual íntegro alcançou a destruição? Ele está falando assim para Jó, Jó, se você fosse íntegro, você não ia alcançar a destruição, você não é íntegro. Só que o que Deus tinha falado lá pro diabo? Jó 1:8. O que Deus falou? Tenha observado meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Ele é íntegro. Então Deus já tinha falado que Jó era íntegro. Então Jó não está passando por tudo isso aí por falta de não ser íntegro. Não, Jó era íntegro, era obediente, era justo. Então Jó está passando tudo isso, irmão, não porque ele não era íntegro. Ele era íntegro. Ele afasta falando, Jó, se você fosse íntegro mesmo, você não ia passar por isso. Se você fosse justo mesmo, Jó, você não ia passar destruição. Porque eu nunca vi um justo, Jó, passar por destruição. A Bíblia fala que quem alcança a maldição é desobediente. Então percebe que na cabeça de Eliafaz, Jó estava passando por aquilo por desobediência. Então percebe que ele está falando daquilo que não sabe. Filho, aprenda uma coisa. Antes de você criticar uma pessoa, julgar uma pessoa, primeiro, filho, você tem que saber. Porque não adianta você chegar palpitando na vida da pessoa sem saber o que se passa. Pode perceber que ele é fácil falando, Jó, eu nunca vi, Jó, um justo passar destruição. Eu nunca vi um íntegro, Jó, alcançar, eu nunca vi um íntegro perecer. A Bíblia diz que o justo passará muitas dificuldades, mas o Senhor o livrará de todas elas. Não é só porque é justo que não vai passar dificuldades sim. Olha que tremendo. Então percebe, filho, ele estava criticando Jó, ele estava julgando Jó. E Jó, se você fosse íntegro mesmo, você nem ia passar por isso, que eu nunca vi um justo passar por destruição, Jó. Pode ler Jó 1:7, Jó 4:7. Então percebe que ele está criticando Jó sem saber do que se tratava. Jó estava sendo provado, irmão. Então percebe, Eliafaz estava criticando Jó. Antes de você criticar ou apontar uma pessoa, não critica sem saber. Se você não sabe do que se trata, fecha a boca. E olha o que ele vai falar para Jó, para confirmar mais ainda. Olha o que ele disse no 8. Pelo que eu tenho observado, quem cultiva o mal, semeia maldade, pois isso também colherá. Olha o que ele falou para Jó. Jó, pelo que eu tenho observado, quem semeia o mal, colhe mal. Ou seja, quem semeou maldade, colhe maldade. Então, ou seja, Jó, você está passando essa maldade aí, porque você semeou maldade. Então, percebe que na cabeça de Eliafaz, Jó estava passando tudo aquilo porque tinha semeado maldade. Então, Jó está colhendo maldade pelo que semeou. Na cabeça de Eliafaz, Jó não está colhendo maldade porque semeou maldade. Jó está colhendo maldade porque ele foi justo, estava sendo provado. Como a Bíblia diz, o justo vai passar dificuldade. Então percebe que Jó, irmão, presta atenção, olha o que Eliafaz diz. Eu tenho observado que só quem semeia maldade, colhe maldade, Jó. Então, ou seja, Jó, essa maldade que você está tendo é pelo que você semeou lá atrás, sua vida do passado. Então percebe, na cabeça dele, pelo que Jó tinha semeado lá atrás, o que Jó está colhendo agora. E Jó não estava colhendo maldade porque fez maldade, Jó está sendo provado. Então percebe que Eliafaz está falando do que não sabe. Antes de você criticar ou julgar uma pessoa, não fala daquilo que você não sabe. Se você não sabe, fecha a boca. Por que eu vou palpitar se você não sabe o que está acontecendo? O nosso problema é palpitar na vida dos outros sem saber o que se passa. Se não sabe o que se passa, fecha a boca. Reflita nessa palavra em nome de Jesus e não critica sem saber.